Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nossa entrevistada de hoje é a Indira Xavier, ela que é coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário em Alagoas. Tudo bem, Indira? Tudo bom. Já de primeira eu agradeço a sua presença aqui para nos falar sobre as questões das mulheres aqui em Alagoas. Primeiro a gente gostaria de saber o histórico, quando surgiu o Movimento de Mulheres Olga Benário. Obrigada, Isa. A gente que agradece. É sempre importante estar nesses espaços dialogando com a sociedade e despertando a curiosidade das mulheres sobre a organização das mulheres. O Movimento de Mulheres Olga Benário, ele surgiu em 2011, fruto da necessidade de que nós, mulheres, sentíamos de ter um movimento que tivesse mais uma identidade de classe, né? Que pautasse as bandeiras das mulheres, do feminismo, mas que dialogasse com tudo que acontece na sociedade, né? Porque a gente sabe que nós estamos dentro de um contexto social e a opressão da mulher e o machismo também está dentro de um contexto social. Então, dialogar as nossas pautas, ao mesmo tempo que apresenta uma perspectiva para essas mulheres, para nós é determinante. Então, nós recebemos um convite, e eu digo recebemos porque, assim, nós somos mulheres de várias partes do Brasil, e nós já nos organizávamos em vários outros movimentos distintos, né, de moradia, movimento sindical, movimento de juventude, e sempre sentíamos falta de ter uma pauta mais específica sobre a questão da mulher nos nossos espaços de diálogo. E aí nós recebemos um convite em 2010, meados de 2010, para participar da primeira conferência mundial de mulheres de base, que ocorreria em fevereiro, março de 2011, na Venezuela, em Caracas. E, na ocasião, estariam reunidas mulheres do mundo inteiro para dialogar sobre a realidade das mulheres dos seus respectivos países e como avançar nessa pauta a nível mundial. E aí nós fomos convidadas para esse evento e ficamos bastante empolgadas com o convite, e só reforçou e aguçou a necessidade da gente se constituir enquanto organização de mulheres que tivesse essa pauta específica nas nossas ações cotidianas. Então, nós rapidamente, assim, prontamente decidimos nos organizar e nós fizemos um encontro em São Paulo que reuniu cerca de 30 a 40 mulheres de várias partes do Brasil e decidimos nos mobilizar para ir. Nós nos reunimos em janeiro e em fevereiro nós viajamos em 21. E nós levantamos no espaço de um mês 21 passagens, assim, porque o movimento não tem financiamento, enfim, fruto da solidariedade de classe, da solidariedade das mulheres, dos movimentos distintos. Nós reunimos essa delegação e fomos para esse encontro e foi fantástico, sabe? Foram mais de 3.000 mulheres de todas as partes, de todos os recantos do mundo, reunidas durante uma semana inteira na capital da Venezuela, e a gente lá pôde evidenciar que essa pauta das mulheres, ela não é uma pauta que toca somente as mulheres do estado de Alagoas, somente as mulheres brasileiras, mas é um fenômeno que acontece mundialmente. E, infelizmente, um fenômeno negativo, porque nós somos duramente atacadas e violadas todos os dias. E aí, ao voltarmos, nós decidimos, então, nos constituir efetivamente enquanto movimento e achamos justo homenagear essa mulher, Olga Benário, né, que veio da Alemanha para ajudar na Revolução de 35. Foi um ícone, né, feminino no Brasil, exatamente, do socialismo. Exatamente, um ícone, como você bem colocou, uma mulher que muito jovem, muito dedicada, né, foi capaz de vários feitos e abdicou da sua vida, de tudo que ela, né, poderia dispor em nome da transformação da sociedade, e veio para cá acompanhando Prestes numa comitiva para realizar a Revolução de 35. Infelizmente não Comunista Brasileiro. Exatamente. Infelizmente não foi exitosa, ela foi presa e foi mandada para ser morta nas câmaras de gás, né, do fascismo, do nazifascismo. Então nós achamos justo, não que nós não tenhamos outras mulheres no nosso Brasil, né, que são essas referências, pelo contrário, nós fazemos um esforço para resgatar o máximo a história das mulheres lutadoras do nosso país, porque a gente sabe que, infelizmente, nós não temos um lugar na história, né? Se você quer conhecer a história das mulheres, você tem que fazer uma pesquisa à parte. E, durante muito tempo, a historiografia tratou de esconder as mulheres e a verdadeira história de luta que está pautada nas histórias das mulheres, né? Porque a gente comumente
reproduz de que a mulher é o sexo frágil, de que a mulher precisa de proteção, de carinho, de atenção. Não que a gente não precise, mas não como um fator negativo. Pelo contrário, se a gente for analisar a história de todas as transformações que aconteceram na nossa sociedade, de todas as grandes mobilizações, as mulheres sempre foram protagonistas desse processo. E isso só mostra a capacidade que as mulheres têm na nossa sociedade de se mobilizarem e lutarem em torno daquilo que elas acham justo, né? E nós, quando nos constituímos enquanto um movimento de mulheres, é exatamente para poder voltar a unir essa pauta, né? Das transformações que a gente precisa fazer na sociedade, das injustiças que acometem e como isso está diretamente vinculado à vida das mulheres, né? Porque se a gente pensar do ponto de vista social, né, são as mulheres que ficam na fila dos postos, né, na fila das escolas para conseguir a vaga da creche, que submetem a ônibus lotado, que voltam totalmente inseguras à noite, que têm dupla, tripla jornada de trabalho e ainda assim estão ali fortes e firmes. E quando existem mobilizações exatamente para ter acesso a esses serviços, ali estão as mulheres novamente protagonistas desse processo, né? É verdade. Aqui em Alagoas tem quantos membros e todo mundo pode participar? Todas as mulheres podem entrar no movimento de mulheres Olga Benário? Todo mundo, todas as mulheres, elas estão extremamente convidadas a participarem, a se organizarem conosco. Nós, assim, somos um movimento que está aqui desde 2011, né? Acompanhando essa trajetória que eu acabei de falar. E, assim, nós não temos quantificado, né, exatamente quantas mulheres, mas nós temos, com certeza, algumas dezenas de mulheres do sertão ao litoral, né, organizadas conosco, lutando conosco das mais diversas formas. E aí a gente vai divulgar já, para iniciar, o Facebook de vocês, né, que é o Movimento de Mulheres Olga Benário. Vocês estão no Facebook. Também tem o blog nacional, né, do movimento em si, e o telefone para aquelas mulheres que querem participar, que querem se juntar a essa luta aí. A gente vai estar passando na sua tela aí o Facebook, Move de Mulheres Olga Benário, e também o blog Movimento de Mulheres olgabenario.blogspot.com.br e o telefone. A gente também queria saber sobre, recentemente aqui em Alagoas, nos bairros de Riacho Doce, Pescaria, Saúde, a gente teve notícias pela imprensa aí de vários estupros acontecendo naquela região. O movimento está engajado também para derrubar toda essa cultura do estupro, e vocês estiveram junto com a comunidade lá recentemente. Conta pra gente como foi a situação lá e como é que está agora e vocês acompanhando isso. Então, a gente tem feito um esforço para se fazer presente, né, nas lutas que se desenvolvem na nossa sociedade acerca dessa pauta. E esse elemento da violência, né, fruto da cultura do estupro, é algo que é muito forte ainda na nossa sociedade, né? Não é à toa que estima-se que são cerca de 500 mil estupros que são praticados todos os anos, embora as estatísticas apontem que somente 10% das vítimas efetivamente conseguem chegar a fazer a denúncia. Isso não quer dizer que as outras 90% não sofreram, mas isso faz parte exatamente dessa vergonha, desse sentimento de culpa, realmente, que as mulheres sentem quando elas são vítimas desse tipo de violência. E, infelizmente, na nossa cidade, a gente tem visto isso acontecer aos montes. E mais recentemente, essas jovens têm sido alvo nessa região do litoral norte da nossa cidade, de estima-se dois homens, duas pessoas que têm mapeado essas meninas, né, a sair da entrada na escola, feito registro fotográfico, é realmente um processo de mapear, de escolher e espera a oportunidade para poder pegar essas meninas e, como na região, inclusive, ainda tem muito espaço de matagal, levar para um dos matagais e cometer o ato e depois vai embora e nada acontece. Segurança não temos ali na região, também iluminação, né? Tem esse transporte escolar, né? Então, uma série de fatores que contribuem para esse tipo de ação. E aí a comunidade fez um protesto, né? Todo mundo só reclama do protesto porque interditou a via, mas não consegue, por exemplo, refletir sobre o porquê daquele protesto. E as pessoas estavam protestando pelas vidas das suas filhas, das suas primas, enfim, das suas vizinhas, das jovens da comunidade. E aí, essa semana que passou, nós viemos junto com a comunidade
né, para um protesto que eles realizaram na frente da Secretaria de Segurança, exigindo providências, né, porque a reunião que tinha acontecido anteriormente não tinha sido efetiva nesse aspecto de apontar questões que pudessem dar mais segurança à comunidade em torno disso. E aí a comunidade veio, se fez presente, nós estávamos juntos, nos reunimos com o secretário de Segurança, né, foi feito o retrato falado de um dos estupradores, um desse cidadão, e a gente tem feito um trabalho na comunidade, né, junto com as escolas, para poder preservar a vida dessas meninas e para que seja encontrado o mais rapidamente possível esses estupradores, para que eles possam ser responsabilizados pelo que eles estão cometendo na região. Vocês já cobraram soluções rápidas, o quê? Andar em grupo lá? O que a comunidade está tentando fazer para proteger, sendo que também a segurança pública tem que ser acionada? A segurança pública se comprometeu a disponibilizar mais viaturas, né, deixar próximo das escolas, nos itinerários de saída e de entrada da escola, e a gente, enfim, as mães têm se organizado para passar a acompanhar mais os seus filhos, né, porque como não tem transporte escolar e o bairro é extenso, mas as escolas elas não são necessariamente muito próximas, então os alunos eles acabam andando um certo tanto a pé, e aí os pais têm se organizado em grupos para poder acompanhar as crianças para que elas não possam, né, ficar como de costume, né? E aí, mais uma vez, eu ressalto, né, nós é que temos que nos privar de sair da liberdade, porque, infelizmente, essa é a única forma que a gente ainda tem nessa sociedade de tentar se proteger, né? Então, ao invés de a gente tirar de circulação quem comete esse tipo de ato contra essas meninas, a gente acaba tendo que, mais uma vez, prender, se privar de ter qualquer tipo de acesso à praia, ao lazer, à cultura, porque a gente tem que ficar recluso até que seja encontrado essas pessoas. Pois é, e aí a gente já entrou no tema cultura do estupro. A gente tem casos acontecendo aqui em Maceió, em Alagoas como um todo, também no interior, a gente vê muito em Arapiraca, a gente vê muito em todos os interiores e no Brasil inteiro, né? Aquele caso emblemático lá do estupro coletivo no Rio de Janeiro, no início do ano, que movimentou mulheres do Brasil inteiro. Vocês também participaram de atos aqui em Maceió, né? Por todas elas, do ato. Explica pra gente o que é essa cultura do estupro e onde é que ela é enraizada e cultivada. Olha, assim, para a gente entender a cultura do estupro, a gente precisa entender que não é só o ato do homem violar a mulher, né? Quando a gente fala de cultura, é exatamente todo um contexto social que é construído, que permite ao outro se sentir no direito de violar uma mulher, e que permite à sociedade encarar isso como algo normal e natural, ou o que é pior, responsabilizar a vítima pelo ocorrido. Então, quando a gente pensa sobre a cultura do estupro, a gente precisa entender primeiro que a gente vive numa sociedade que tem privilégios. E eu não estou falando só do privilégio de quem é rico e de quem, em detrimento de quem é pobre. Isso é um privilégio de classe, né? Isso é uma realidade de classe. Mas dentro do contexto homem e mulher, existe relações de privilégio. E a gente pode perceber isso quando a gente vai, por exemplo, educar as crianças, o que é que as meninas recebem de brinquedo e de orientação e o que é que os meninos recebem de brinquedo e de orientação. E à medida que esses homens e essas mulheres, essas crianças vão crescendo, esse privilégio ele só vai aumentando e se estabelecendo na sociedade. E aí a gente vai tendo relações que não são naturais do ponto de vista da afetividade, do sentimento, da posse, da propriedade. E junto com esse contexto, você tem toda uma série de outros elementos, desde a propaganda midiática que diz que vende a mulher como uma mercadoria, né, estampada em outdoors, para vender um sapato, a mulher se despe toda, né? É só o pé, mas a mulher tem que se despir toda. Uma cerveja, um automóvel, e aí você vai vendo em todo esse contexto uma série de instrumentos que só reforçam o sentimento de propriedade. E aí, se você pensar, por exemplo, fazer uma analogia à escravidão, o que era a propriedade do escravo?
para o Senhor. Era dele, ele podia fazer daquilo tudo o que ele quisesse. E aí, quando você pensa na relação homem e mulher, você também tem, em certa proporção, e às vezes até em muita proporção, essa relação. A relação da propriedade, da posse, né, da obsessão, né, da possessão pelo outro. E aí, em torno disso, as pessoas matam e morrem, né, no sentido de que se o amor é desfeito, eu vou morrer ou eu vou matar. Né? Se não for meu, não é de mais ninguém. E uma série de construções que são tidas como naturais. E isso não é natural. Né? Você olhar para o outro com um sentimento de propriedade, de posse, você está desvirtuando o que poderia efetivamente ser um sentimento. E você está transformando aquilo numa propriedade. Né? E aí você pode fazer o que você quiser com a propriedade. E eu estou falando isso porque a gente geralmente se atém, se comove ou se evidencia mais, por exemplo, os estupros que são cometidos fora do ambiente domiciliar ou por pessoas estranhas. Mas essa não é a única forma. Né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que as mulheres elas são violentadas e estupradas, inclusive pelos seus próprios parceiros. Porque quando a mulher diz que não, é porque é não. Então, toda mulher que já passou por uma situação como essa, ela já foi estuprada e violada. A partir do momento que ela disse que não queria se relacionar e a outra pessoa disse que ela tinha que se relacionar porque ela foi até ali, porque ela provocou, né? Porque ela vestiu uma roupa que estava provocando. Porque ela até topou chegar no motel ou no quarto, então tinha que ir até os finalmente, e se a mulher não está afim, então isso é uma forma de violação. É verdade. Indira, já a gente vai falar mais sobre essas questões da cultura do estupro, mais sobre as ações do movimento de mulheres Olga Benário, só que já, depois do